eixo 1 da Conferência Nacional de Educação é intitulado O Plano Nacional de Educação como articulador do Sistema Nacional de Educação, sua vinculação aos planos decenais estaduais, distrital e municipais de educação, em prol das ações integradas e intersetoriais em regime de colaboração interfederativa. O próprio título do eixo já sinaliza esta articulação, o PNE como articulador do Sistema Nacional de Educação, visando o estabelecimento de ações integradas e intersetoriais numa perspectiva de colaboração interfederativa, Então, tudo isso feito no direcionamento, para a garantia do direito social à educação, a educação pública de qualidade, pública gratuita, inclusiva, democrática, laica, toda essa perspectiva colocada, tanto a educação básica quanto a educação superior, E neste caso, pensando a perspectiva do sistema, envolvendo então a educação básica, a educação superior, o setor público, o setor privado. É importante também destacar que a partir da Emenda Constitucional 59 de 2009, nós vamos ter também ampliação da educação básica obrigatória no Brasil, que deixa de ser focalizada no ensino fundamental e passa a ser de 4 a 17 anos, Isso encontrando inclusive espaço na Constituição Federal, particularmente na Emenda Constitucional 59 de 2009, e também nos comandos do Plano Nacional de Educação, reforçando este debate. A discussão de sistema não é recente no Brasil, ela já vem dos anos 30, particularmente do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nacional, mas de vários movimentos que foram feitos nos processos constituintes, visando consagrar um sistema nacional de educação que objetivasse garantir no campo educacional, sobretudo a partir da Constituição Federal de 88, um federalismo cooperativo sob a denominação de regime de colaboração, buscando, portanto, avançar no Pacto Federativo construído na cooperação e na coordenação entre os entes federados e na colaboração entre os sistemas de ensino, visando a garantia do direito social à educação, que é um grande desafio no país. Nessa direção também as conferências nacionais de educação foram fundamentais. Conferência Nacional de Educação Básica de 2008, Conferências Nacionais de Educação de 2010, 2014, 2018, 2022 e também as Conferências Nacionais Populares de Educação de 2018 e 2022. Além disso, e articulado a este processo, nós vamos ter várias iniciativas, proposições legislativas atinentes à instituição do Sistema Nacional de Educação e a regulamentação da cooperação federativa na área educacional. E aí a gente pode destacar, inclusive, o Plano Nacional de Educação, quer dizer, o tratamento que ele dá para o sistema, para as questões atinentes à cooperação e à colaboração em vários de seus dispositivos. Dentre eles, o artigo 13 e a estratégia 20.9. Ora, tais discussões, então, nos remetem a pensar esta dinâmica da cooperação federativa em educação, que é o coração do Sistema Nacional de Educação. E ela se apresenta no texto constitucional requerendo o fortalecimento das capacidades do Estado e um relacionamento duradouro, solidário, técnico e financeiro entre os poderes públicos. Então, um dos elementos fundantes de um Sistema Nacional de Educação e da cooperação federativa que o dinamiza será justamente o exercício articulado e integrado de competências concorrentes e comuns, onde a tomada de decisões e o exercício de competências não se dá de forma isolada, e sim de forma conjuntas, por meio das definições vinculantes em arenas federativas próprias. Então aqui há toda uma perspectiva importante de nós chegarmos à apreensão dessas regras de cooperação e, da medida em que formos colocá-la em prática, alinhá-los à discussão de regime de colaboração. Regime de colaboração entendido como a expressão e a forma de organização dos sistemas de ensino por meio de relações de colaboração, garantindo o cumprimento das responsabilidades definidas nas normas de cooperação e nas novas regras de financiamento, todas direcionadas pelos referenciais nacionais de qualidade. Então, como a decorrência disso, os sistemas devem se organizar por lei, as normas de cooperação vinculantes às ações dos entes federados, e para que isto ocorra,
cada unidade federativa precisará reorganizar os seus sistemas de ensino de acordo com as regras vigentes. Então, há aí toda uma perspectiva de agenda sistêmica de educação para o país, numa perspectiva de repartição de competências acompanhadas das condições necessárias para a sua efetivação, assumindo aí então o papel a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, organizando em regime de colaboração seus sistemas de ensino sob as bases da Lei do Sistema Nacional de Educação e da Regulamentação Federativa em Educação. É óbvio que nós poderíamos falar aqui um conjunto de questões, mas é importante dizer que essa organização e regulação da educação nacional na forma de um CNE, de um Sistema Nacional de Educação, é que vai contribuir para se avançar e para se implementar os princípios educacionais, inclusive aqueles dispostos na Constituição Federal, no artigo 206, entre outros. Então, o CNE, a partir dos princípios da educação nacional, deve expressar claramente a atribuição específica de cada ente federado, e a condicionalidade objetiva do exercício de ação distributiva e supletiva de assistência técnica e financeira da União em relação aos estados e municípios e também dos estados em relação aos municípios, devendo, portanto, estabelecer instâncias de pactuação federativa e diálogo social, abrangendo as esferas de gestão e normativa, de participação e controle social, de avaliação e execução, pois dentro de uma perspectiva ampla, o que nos coloca diante do papel de destacarmos também nesse debate, essa agenda instituinte dos fóruns permanentes de educação, nacionais, estaduais, distrital e municipais, com essa articulação com seus sistemas de ensino, fortalecer a ação desses fóruns, realizar com periodicidade as conferências de educação, que são passos fundamentais à proposição e deliberação coletiva na área educacional. A construção do CNE orientará o regime de colaboração e oferecerá as bases, portanto, para a efetivação do PNE como política de Estado, entendendo que esse CNE, no seu interior, nós vamos ter tanto o setor público quanto o setor privado, que deve ser objeto de regulamentação como previsto na legislação. E o Sistema Nacional, nessa linha, o Sistema Nacional de Educação terá o Fórum Nacional, constituído na forma da lei, como instância de efetiva interlocução, diálogo social e interação. Importante também chamar a atenção para o papel dos conselhos de educação, Conselho Nacional e os demais, numa perspectiva de se garantir um horizonte normativo e de regulação da educação nacional. Por último, um Sistema Nacional de Educação estável, por isso previsto constitucionalmente, a partir de uma lei complementar aprovada por maioria absoluta, precisa contribuir decisivamente para o exercício da negociação e da cooperação entre os entes federados para o efetivo cumprimento das metas do PNE, para assegurar em toda a sua abrangência, da creche à pós-graduação, o direito à educação a todos e a cada um, independente do lugar de nascimento e de moradia. É também uma perspectiva de se compreender a educação com essas normas comuns, mas também no respeito e valorização da diversidade. Acho que esses são desafios postos para o Sistema Nacional de Educação e a aprovação de um plano 2024-2034 como epicentro das políticas educacionais. O eixo 2 da Conferência Nacional de Educação tratará da garantia do direito de todas as pessoas à educação de qualidade social, com acesso, permanência e conclusão em todos os níveis, etapas e modalidades nos diferentes contextos e territórios. Nesse eixo, portanto, a gente vai fazer uma agenda transversal das etapas, modalidades da educação, considerando todo o escopo da educação. Portanto, então, nós começaremos com uma análise mais conceitual de qual é a defesa desse direito à educação, desde o compromisso global com a Declaração dos Direitos Humanos, com os pactos de direitos econômicos, sociais, culturais, até a gente chegar
a Convenção dos Direitos da Criança e outros pactos que vieram na sequência, passando pela nossa Constituição Federal de 88, que coloca no artigo 216 a parte do direito à educação, mas lá no começo, nos primeiros artigos, ela lista a educação como o primeiro dos direitos sociais, não é em ordem alfabética, é porque o direito à educação é considerado uma porta para abertura para os demais direitos, e a garantia da educação nos seus níveis, etapas e modalidades a partir da Lei de Diretrizes e Bases. Feito essa introdução, nós chegaremos à parte de conceituação do que é esse direito à educação pública, como bem público, como direito público subjetivo, dentro de uma luta histórica social, na perspectiva do Estado de Direito, trazendo as características desse direito à educação, que é um processo indissociável entre ensino e aprendizagem e que precisa ter garantida a universalidade, com políticas e programas de universalização e democratização do acesso de estudantes tanto à educação básica quanto ao ensino superior. Precisa ter gratuidade, que tem uma relação direta com as discussões sobre coisa pública, o republicano, com a democracia como pilar para a democracia, a própria democratização desse direito à educação e a gestão democrática, que é pilar central para que o direito à educação possa acontecer, uma gestão democrática seja dentro quanto fora das instituições educacionais. Para além disso, a gente traz as características da obrigatoriedade da educação de 12 anos, o acesso e a acessibilidade dessa educação com expansão no segmento público, a laicidade, a inclusão, a equidade, pluralidade e diversidade dessa educação, que vão ser conceituadas, mas que terão em outros eixos o aprofundamento disso. A própria oferta e as condições dessa oferta, que estão ligadas também às condições de trabalho dos profissionais trabalhadores da educação e, claro, a permanência e programas complementares que garantem também essa permanência além dos programas centrais para a educação. E por fim, dessa grande lista de características que compõem o direito à educação, a gente vai falar sobre qualidade socialmente referenciada, padrão de qualidade e do próprio custo aluno-qualidade e seu conceito, que vai ser melhor aprofundado no eixo de financiamento. Como a educação é uma relação de ensino e aprendizagem, a gente vai tocar sobre quais são esses fundamentos para o ensino acontecer com qualidade, que tratam sobre valorização dos profissionais da educação, com formação inicial e continuada, planos de carreira, condições de trabalho e, claro, a liberdade de cátedra para esses profissionais. E para a parte da aprendizagem, a gente olha para as questões de alfabetização, as condições de aprendizagem, trajetória, desenvolvimento pleno desses estudantes e, claro, a elevação da escolaridade rumo ao sucesso escolar desde todas as etapas e modalidades da educação. Dentro dessa agenda, então, de ensino e aprendizagem, vamos olhar para os processos políticos pedagógicos, curriculares, avaliativos, lembrando do projeto político pedagógico da escola ou dos planos de desenvolvimento institucional a nível do ensino superior. É claro que não é possível falar de tudo isso sem falar da regulação e do monitoramento, com a melhoria dos indicadores nacionais de avaliação, supervisão, regulação da educação básica e do superior, nessa articulação dos entes federados, do próprio setor privado também, e a necessidade de adequação nos sistemas de avaliação, como o próprio Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, se relacionando nessa parte com o eixo 1. Um ponto importante também que vai ser debatido nesse eixo 2 diz respeito à educação, ciência e tecnologia, pensando em todo esse composto dessa tríade, mas também pensando especificamente sobre educação digital e crítica da mídia, já que a gente está no momento de debate sobre educação, tecnologia de comunicação e informação, e aí dentro disso a gente tem uma defesa do acesso equitativo, da regulação desses processos de digitalização, da proteção dos dados e dos meios de formação crítica sobre educação digital, passando por educação crítica da mídia, para formação, letramento dos trabalhadores profissionais da educação e estudantes, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade,
e trazendo também a centralidade do desenvolvimento de recursos educacionais abertos, os REA, e além das ferramentas públicas, metodologias, resoluções de problemas, criações de conteúdo, comunicação, colaboração e segurança nas redes sociais digitais. Trataremos também sobre a formação para o mundo do trabalho, a educação profissional e tecnológica com qualidade, né? E o enfrentamento e superação de processos que vêm sendo retrocessos na educação brasileira, quando a gente olha para todo esse conceito do direito à educação, que tratam de políticas de focalização, questões sobre evasão e exclusão escolar, com as questões todas das desigualdades, das discriminações, das violências e dos retrocessos vinculados a essa agenda, e também das reformas na educação de cunho neoliberal que aconteceram nos últimos anos, com privatizações e agendas individualistas, atomistas, que vão na contramão da agenda do direito à educação. E aí a gente pode citar também as agendas ultraconservadoras, as quais são contrárias ao direito à educação, como a educação domiciliar, o homeschooling, a militarização das escolas, as intervenções e censuras do próprio movimento Escola Sem Partido e até do agronegócio na educação. E aí, feito todo esse arcabouço conceitual do que defendemos e do que somos contrários em relação ao direito à educação, a gente parte para as etapas e modalidades e sua particularidade, defendendo em todas elas políticas públicas de acesso, permanência, qualidade, inclusão e equidade. Então, para a educação infantil, a gente trata da centralidade dos municípios e do Distrito Federal, a ação supletiva dos estados e da União, trazendo a garantia de financiamento público adequado e estável para a expansão das matrículas, especialmente na creche, mas também na pré-escola, na rede pública, as especificidades da necessidade de regulação e avaliação da oferta e do repasse de verbas públicas para a rede privada, rede conveniada nessa etapa, e a melhoria da qualidade da educação infantil como um todo no Brasil. Sobre o ensino fundamental, além de toda a parte estrutural de acesso, permanência e qualidade que está em todas as etapas, a gente vai falar sobre a centralidade e responsabilidade, de novo, dos municípios e do DF em colaboração com os estados e da ação supletiva da União, e questões específicas de desafio que temos nessa etapa, como a alfabetização das crianças na idade certa, o desafio da transição da educação infantil para o Fundamental 1 e da transição do Fundamental 1 para o ensino médio, e a gente chega finalmente na última etapa da educação básica, que é o ensino médio, em que a gente vai olhar para a centralidade dos estados e do Distrito Federal na responsabilidade com essa etapa do ensino, em colaboração e ação supletiva com a União, pensando especificamente nessa etapa na consolidação de uma política nacional de ensino médio, com uma política de Estado robusta que articule o ensino propedêutico e o profissional, sem detrimento de um em relação ao outro, trazendo participação efetiva dos estudantes na gestão democrática do ensino médio, fortalecimento dos grêmios e coletivos estudantis nas escolas e, claro, a não naturalização da educação à distância como modalidade de ensino nessa etapa. Chegamos então ao ensino superior, tratando aqui da graduação e da pós-graduação e a centralidade aqui da União em colaboração com os estados e o Distrito Federal. E aí vamos falar sobre democratização de acesso, garantia de ações afirmativas, assistência estudantil e permanência nas instituições de ensino superior. Vamos falar sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, sobre a institucionalização dos cursos interculturais, uma agenda central e histórica defendida para essa implementação nessa etapa da educação, a regulação, supervisão e avaliação da educação à distância nessa etapa, o fomento à ciência, tecnologia e inovação, como aquela tríade que já falamos lá atrás, com foco também na perspectiva do desenvolvimento sustentável, se relacionando com o eixo 7, e a proporção de mestres e doutores nas instituições de ensino superior para a garantia dessa qualidade também. E aí a gente vai tratar, depois de tratar das etapas, das modalidades da educação básica, falando sobre a garantia da educação integral, com qualidade, com equidade,
da garantia de formação efetiva, institucionalização e qualidade das escolas indígenas, quilombolas e do campo, o desafio da regulação, da supervisão, da avaliação e as limitações da educação à distância, EAD, a consolidação da educação de jovens e adultos, da educação do campo, com reabertura de turmas, fortalecimento dessas modalidades que têm sido marginalizadas, a ampliação do ensino médio e da educação de jovens e adultas integrada à educação profissional e técnica, e, claro, a educação no sistema socioeducativo e das pessoas privadas de liberdade. Assim, a gente vai falar na parte de modalidades com especificidade do acesso da qualidade da oferta, permanência, inclusão e equidade às crianças, adolescentes, jovens e adultos, indígenas, quilombolas, do campo, ribeirinhos, surdos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação, inclusão de todas as pessoas, é claro. E aí tudo isso vai estar dentro do arcabouço da cooperação e da colaboração, se relacionando com o eixo 1, né, e o papel dos entes federados em todas essas etapas e modalidades, e claro, a garantia de financiamento adequado, estável em todos esses níveis, etapas, modalidades, para a garantia desse acesso, permanência e qualidade, né, pensando no equilíbrio federativo e a consolidação e adequação de financiamento para toda essa estrutura e para os programas complementares que garantem que elas funcionem com qualidade. Esse foi o eixo 2, é um eixo grande, mas é um eixo estrutural para a garantia de uma conferência com qualidade e de um plano nacional de educação sem retrocessos e com a ousadia que ele merece. O eixo 3, denominado Educação, Direitos Humanos, Equidade, Inclusão e Diversidade, Equidade e Justiça Social na garantia do direito à educação para todos e combate às diferentes e novas formas de desigualdade e discriminação e violência, é um eixo que tem um papel fundamental dentro das nossas discussões da CONAI. Nosso principal objetivo é trazer à tona novamente a importância e a defesa dos direitos humanos, especialmente para os grupos que não tiveram o seu direito à educação reconhecido ou que são sempre vitimizados nesse direito. Então, nesse sentido, a principal preocupação desse eixo é fazer a discussão pela garantia do direito à educação de todas as pessoas e muito especialmente daquelas pessoas que historicamente tiveram esse direito violado. Nesse sentido, eu gostaria de destacar com vocês 6 aspectos que são os aspectos principais que nós precisamos discutir nesse eixo. O primeiro aspecto é a necessidade da construção de uma educação humanizadora, de caráter público e que deve ser democrática, laica e com qualidade social. A gente teve muitos problemas no Brasil nos últimos anos que violaram a ideia de uma educação democrática, que em certa medida afrontaram também o direito à educação como um direito humano, e por isso é muito importante a gente fazer o fortalecimento dessa ideia. Além disso, eu destacaria como um segundo aspecto muito relevante na nossa discussão a questão da defesa do caráter público inclusivo da educação básica, da educação pública e gratuita em todos os níveis pelo Estado e que precisa se contrapor a um conjunto de políticas e propostas ultraconservadoras que se acumularam nos últimos tempos, né? Especialmente propostas como a educação domiciliar, como a militarização das escolas, como as intervenções do movimento da escola sem partido, do agronegócio na educação e que acabam sempre culpabilizando professores e a comunidade escolar e até trazendo uma grande desconfiança sobre o papel da escola. A gente entende que a escola tem um papel humanizador, socializador
e de proteção da infância e dos direitos das pessoas, fundamental na constituição da sociedade, e o eixo vai discutir muito isso. Um outro aspecto importante é a questão da necessidade do desenvolvimento de políticas de Estado que precisam estar articuladas a programas e ações interfederativas, concretas, colaborativas, que consigam fazer o enfrentamento e a superação das desigualdades sociais e educacionais entre os diferentes grupos sociais, visando garantir o direito à educação por meio do acesso, permanência, ensino e aprendizagem com qualidade para todos os sujeitos da educação. Um quarto aspecto que eu acho que é muito importante também é a gente enfrentar os diferentes e atuais desafios educacionais que a gente tem na nossa sociedade contemporânea, muito especialmente aqueles que acabaram se transformando em formas de violência contra as instituições educativas, seus trabalhadores, profissionais, estudantes, como, por exemplo, os últimos acontecimentos que nós tivemos mobilizados por ideologias extremistas e exaltações de discursos de ódio, e especialmente pensar e discutir estratégias de colaboração e políticas públicas que possam ajudar no enfrentamento dessas ideologias, desses movimentos e grupos organizados de violência, e nesse sentido pensar inclusive em formas de regulação dos meios digitais, onde tudo isso tem se proliferado com muita força. Um outro aspecto muito importante é a defesa dos direitos humanos. Então o eixo tem uma preocupação fundamental nisso, em fazer a defesa dos direitos humanos de diferentes grupos coletivos, movimentos, entre eles os grupos feministas, indígenas, negros, quilombola, LGBTQI+, e pessoas com deficiência, pessoas surdas, ambientalistas, enfim, para a gente conseguir fazer a construção de uma política educacional, de uma cultura dentro da escola e no ambiente educativo, de maneira geral, em todos os níveis, modalidades e segmentos, que tenham como princípio uma educação antirracista, com igualdade de gênero, anticapacitista, de convivência interreligiosa e superação de toda forma de fundamentalismo, sexismo, misoginia, LGBTfobia, segregação e discriminação, entre outros. Acho que essa é uma das questões mais importantes desse eixo, de pensar em proposições estratégicas que nos ajudem a construir um modelo educacional que enfrente esses desafios. E, por fim, a garantia e o reconhecimento do direito à educação de todas as pessoas, bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, em suas diversidades, raça, cor, etnia, gênero, orientação sexual, idade, origem, território, deficiência, entre outras, e também nas especificidades que compõem esse país, né? Então pensar as escolas e a educação dos povos de campo, das florestas, das águas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, das cidades, das periferias urbanas, das comunidades tradicionais, das populações itinerantes, das pessoas em situação de migração e refúgio, dos sistemas socioeducativos e dos estabelecimentos prisionais, entre outros, políticas de equidade que garantam e permitam o acesso, a permanência, a conclusão em todas as etapas e modalidades de educação básica e do ensino superior. É um enorme desafio, mas a gente precisa ter presente todas essas preocupações para efetivamente conseguir garantir o direito à educação de todas as pessoas. A todas as pessoas que me assistem, segue uma breve síntese do eixo 4 do documento referência da CONAE 2024. Eixo 4 trata da gestão democrática, educação e de qualidade, regulamentação, monitoramento, avaliação, órgãos e mecanismos de controle e participação social nos processos e espaços de decisão.
A gestão democrática da educação se articula à construção de um projeto de nação soberana e democrática, que, por sua vez, se assenta no princípio da educação como elemento constituinte e constitutivo das relações sociais, que tem como finalidade educativa contribuir para a formação humana, crítica, plural e emancipatória. Neste momento histórico de reconstrução da educação e da retomada do Estado de Direito do país, o novo PNE deve sustentar a defesa intransigente da participação social efetiva dos atores da comunidade educacional nos espaços de deliberação e na tomada de decisões atinentes aos sistemas, redes de ensino, instituições escolares e educativas da rede pública e privada de ensino em todos os níveis e etapas. O direito constitucional de acesso, por sua vez, só tem razão de ser articulado ao princípio da qualidade social da educação, da gratuidade do ensino público, da valorização do magistério e da gestão democrática, sem se descuidar das condições de permanência nas instituições educacionais em todos os níveis, etapas e modalidades, de forma igualitária às crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos da cidade e do campo, de territórios indígenas, quilombolas, das florestas, das águas e povos itinerantes, de assegurar a inclusão das pessoas com deficiência e das pessoas surdas, de garantir o respeito à diversidade e do enfrentamento e superação das desigualdades educacionais e de todas as formas de preconceito, violência e racismo no âmbito educacional. No intuito de assegurar o direito à educação de todas as pessoas, faz-se necessário, portanto, a efetivação e a consolidação da gestão democrática articulada a processos avaliativos dos sistemas e instituições educativas contextualizados, de modo a garantir uma educação de qualidade socialmente referenciada, tendo por objetivo a formação humana e emancipatória. Nessa direção, a educação se materializa como direito social, assentada no tripé: gestão democrática, qualidade socialmente referenciada da educação e avaliação. Para tanto, parte de uma concepção ampliada de gestão democrática, como um processo histórico, ético, político e social, que se configura como um espaço público de direito de participação social nas redes e sistemas de ensino pública e privada, em todos os níveis e etapas, por meio da presença nos conselhos escolares, nos grêmios estudantis e nas associações de pais e mães de profissionais da educação, bem como na atuação junto aos órgãos de monitoramento e controle social. A gestão democrática da educação pode ser entendida, assim, como uma política que induz a criação de espaço público de diálogo, análise, deliberação e tomada de decisão coletiva, tornando esse locus em um ambiente propício e fundante para a vivência da democracia. A concepção de qualidade da educação se vincula a uma formação emancipatória, que se assenta na ideia de construção de um projeto de sociedade, de Estado e de homem que articula-se às finalidades da educação e, portanto, da gestão democrática. Por isso, falar de qualidade da educação requer de imediato contemplar as questões que envolvem os sistemas e as instituições de educação básica e superior, os processos de organização e gestão do trabalho educativo, bem como o currículo, as formas de ensinar e aprender, as formas de ingresso nas instituições educativas, a formação, plano de carreira, salário e valorização docente. Além disso, envolve também questões macroestruturais de ordem social, econômica e política, como a superação das desigualdades econômicas regionais, intrarregionais, entre cidade e campo, entre as raças e etnias, per capita e educacionais. Entende-se assim a qualidade da educação numa perspectiva socialmente referenciada, que tem como fim a formação de sujeitos críticos,
emancipados, fraternos, políticos, ou seja, a formação de cidadãos que visam a transformação social, a superação das desigualdades e o respeito à diversidade e ao meio ambiente, aos direitos humanos e à manutenção da vida e do planeta. Com base no entendimento de qualidade social da educação como um processo que abrange dimensões intra- e extraescolares, a avaliação não pode se reduzir à aferição de resultados da prática escolar, por meio único e exclusivo do desempenho dos ou das estudantes nos diferentes níveis e modalidades, ou dos índices de desempenho e de padrão de qualidade estabelecido nacionalmente ou por critérios de avaliações externas, sem levar em consideração as desigualdades socioeconômicas, regionais, educacionais, culturais, as especificidades escolares, institucionais, territoriais, a diversidade e pluralidade cultural, entre outros fatores. Deste modo, entende-se a necessidade de implementação de uma avaliação diagnóstica, formativa e emancipatória, da criação de indicadores de qualidade social associada à equidade e ao Sistema Nacional de Avaliação. Por fim, cabe reforçar a importância e a necessária consolidação e efetivação do Plano Nacional de Educação, na medida em que muitas metas e estratégias do atual ainda não foram alcançadas, bem como a implantação do Sistema Nacional de Educação, que abarque o Sistema Nacional de Avaliação como principais estratégias para definição, indução e implementação de ações e políticas públicas para assegurar o direito constitucional do direito à educação, do acesso e permanência a uma escola e uma instituição educativa de qualidade socialmente referenciada, com foco na formação emancipatória, que conte com financiamento público para a educação pública de forma adequada e estável, e que tenha como objetivo a superação das desigualdades educacionais, regionais e intra-regionais. Obrigada. O eixo 5 da Conferência Nacional de Educação Extraordinária tem como tema valorização de profissionais da educação, garantia do direito à formação inicial e continuada de qualidade, ao piso salarial e carreira e as condições para o exercício da profissão e saúde. Este eixo tem como propósito discutir a necessidade da definição de políticas de Estado que garantam a valorização dos profissionais e trabalhadores em educação. Ao analisarmos o último Plano Nacional de Educação, bem como os dados do Censo do Ensino Superior e o Censo da Educação Básica, observamos que ainda temos vários problemas relacionados à formação e às condições de trabalho dos profissionais e trabalhadores em educação. Ao olharmos para as metas do Plano Nacional de Educação, é possível verificar que pouco ou quase nada se avançou no atendimento das mesmas. Além disso, é preciso considerar as transformações que vêm ocorrendo nos últimos anos, tanto na esfera do trabalho quanto na das políticas educacionais. Transformações essas que contribuem para o diagnóstico da educação nacional, que aponta para o agravamento dos processos de desprofissionalização, precarização e desvalorização de tais profissionais. É preciso dizer que os termos trabalhadores e profissionais da educação englobam os professores, os técnicos, funcionários administrativos e de apoio que atuam tanto na educação básica quanto no ensino superior. Ainda que a valorização dos profissionais da educação precisa ser compreendido de forma que carreira e formação
sejam indissociáveis, será necessário, em alguns momentos, nós olharmos para a carreira, as condições de trabalho e para a formação, a fim de que possamos aprofundar o debate nesses aspectos, mas buscando compreender o todo que compõe a valorização dos trabalhadores e profissionais da educação. Dessa forma, quando tratamos da valorização dos trabalhadores e profissionais da educação, estamos falando de um conjunto de aspectos que são condição para tal valorização. Entre esses aspectos, nós podemos citar o regime de trabalho, os cuidados com a saúde, o piso salarial profissional, que não é uma realidade para todos os trabalhadores, pois só temos o piso para o magistério e não temos para os funcionários de escola uma política que define um piso salarial, a necessidade do ingresso na carreira por meio de concursos públicos, a formação inicial e continuada, as condições de trabalho, entre outros aspectos que são condição para a valorização dos trabalhadores e profissionais da educação. Precisamos olhar para uma política nacional de valorização dos profissionais da educação. E para que esta política se materialize, é fundamental que se institua um Sistema Nacional de Educação, que, atendendo aos dispositivos constitucionais e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabeleça as formas de articulação e de responsabilidade entre cada um dos entes federados no cumprimento das políticas educacionais. O que se espera para a formação inicial e continuada é que essas oportunizem a capacitação e o desenvolvimento profissional para todos os trabalhadores em educação. No caso dos profissionais do magistério, espera-se que a formação inicial e continuada qualifique-os para o desempenho profissional na educação básica, olhando para todas as suas etapas, a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, assim como para as modalidades, para a educação de jovens e adultos, para a educação especial, a educação bilíngue, a educação do campo e a educação escolar quilombola. A partir de uma compreensão de educação e de escola, espera-se que os profissionais da educação sejam comprometidos com o desenvolvimento integral das crianças, jovens e adultos, compromissados com o processo de ensino e aprendizagem, numa perspectiva de educação para os direitos humanos e de uma educação antirracista. Importante destacar que os funcionários e trabalhadores em educação foram reconhecidos tanto na Constituição quanto na LDB e equiparados aos profissionais do magistério no que se refere à sua formação. É recente o reconhecimento destes profissionais como sujeitos indispensáveis para a construção de um projeto educacional de nação. Nesse sentido, é importante que tenhamos programas e políticas de formação para os funcionários da educação básica e do ensino superior, tendo destaque para a atuação técnico-pedagógica que estes profissionais desempenham quando atuam nos sistemas de ensino. As condições de trabalho dos trabalhadores e profissionais da educação é um aspecto fundamental quando discutimos a valorização dos profissionais e trabalhadores de educação. Nesse sentido, as condições de trabalho devem assegurar as condições técnicas, pedagógicas, profissionais e de salubridade e devem garantir uma infraestrutura adequada com acessibilidade, com saneamento básico, mobiliário adequado e que envolva também as questões relacionadas às bibliotecas, os materiais didáticos, refeitórios, laboratórios, todas essas questões, entre outros aspectos que compõem as condições de trabalho, são fundamentais para um bom desempenho profissional e que garantam a qualidade da educação básica. Para isso, é urgente que se tenha um financiamento adequado e um investimento para qualificar a infraestrutura das instituições educativas. Com relação à saúde, é importante destacarmos que este tema ganhou bastante destaque após a pandemia da Covid-19, mas já faz mais tempo que temos observado um excessivo número de profissionais que têm se afastado do trabalho por meio de doenças causadas pelo excesso de trabalho e pelas condições inadequadas. Além disso, as práticas assediosas que infelizmente acontecem
em diferentes espaços profissionais precisam ser combatidas, e a promoção da saúde, ela é uma condição da valorização dos profissionais. É preciso que o trabalho seja promotor de saúde e não do adoecimento dos seus profissionais. No eixo 5, vamos debater então um conjunto de questões que envolvem a saúde dos trabalhadores, a formação destes profissionais e também as questões relacionadas à condição de trabalho e o que se espera para a carreira dos profissionais e trabalhadores de educação. É a partir da valorização dos profissionais e trabalhadores em educação que entendemos que a educação brasileira alcançará índices mais qualificados e que terá cumprido o seu papel social na qualidade da oferta educacional quando seus trabalhadores também forem valorizados e tiverem as condições para o desempenho do seu trabalho. Estamos aqui hoje com vocês para falar sobre o eixo 6 do documento de referência da CONAI, que trata do financiamento público da educação pública com controle social e garantia das condições adequadas para a qualidade social da educação, visando a democratização do acesso e da permanência. O planejamento educacional para os próximos 10 anos possui no estabelecimento de uma meta para o seu financiamento um de seus maiores desafios. Sempre é um desafio, né? A meta de financiamento. Em geral, as metas exigem, as outras metas, necessariamente a elevação dos recursos financeiros para que elas sejam atendidas. Especificamente no PNE anterior, 2014-2024, foi estabelecida a meta de se atingir, em 2024, o valor total aplicado à educação equivalente a 10% do PIB. O último relatório de monitoramento divulgado pelo INEP mostrou que esse percentual foi atingido apenas parcialmente, aspas, né? Porque 5,4% é muito distante dos 10%. Isso dos recursos públicos aplicados em educação pública e em educação privada, sendo que na educação pública ficou em apenas 5,1% do PIB. Então estamos muito distante, né, de conseguir cumprir essa meta do PNE. Eu quero conversar um pouco sobre a necessidade que nós temos de que a meta continue valendo, permaneça nesse patamar de equivalente a 10%. Primeiro, a educação no Brasil, como estabelece o artigo 6º da Constituição Federal, é um direito social. O caput do artigo 205 reforça que a educação é direito de todos, do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. O caput desse mesmo artigo, 205, afirma que a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação. O pleno desenvolvimento da pessoa e sua qualificação para o trabalho, né, completando. Determina como princípios do ensino um determinado padrão de qualidade, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, a valorização dos profissionais da educação escolar por meio do estabelecimento do piso salarial profissional nacional, planos de carreira e ingresso na profissão via concurso público. Quando a gente examina o painel que o INEP divulgou de monitoramento do PNE, verifica-se que são muito poucas metas que vão ser possíveis de serem cumpridas até 2024, né? E muito distantes, muitas metas muito distantes. Metas de expansão, de melhoria de qualidade, de implantação em um padrão de qualidade na educação básica, expansão da educação superior, e etc, etc. Então, existe um vácuo, né, de necessidades que existiam quando a elaboração do PNE anterior, 2014-2024, e que permanecem. Então, o novo PNE, a ser elaborado agora na próxima Conferência Nacional de Educação, as propostas todas que virão, tem que manter todas essas expectativas, todas essas necessidades que a educação brasileira tem, e, é claro, incorporar novas necessidades advindas de todo o processo de destruição e de desconstrução e desfazimento que nós somos sujeitos
a partir de 2016, com o golpe, né, que retirou a presidente Dilma do poder, e com a prisão do ex-presidente Lula na época, e todo o processo de desmonte a partir da assunção da extrema-direita no país. Bom, quando a gente analisa os valores aplicados pelos países da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, por estudante, nos diversos níveis e etapas educacionais, a gente verifica uma grande distância do Brasil ainda para esses valores. E se a gente faz uma simulação e examina que valor deveria ser aplicado no Brasil para atingir os valores equivalentes às médias dos países da OCDE, a gente encontra o equivalente a 14% do PIB. Então, é claríssimo, né, a necessidade de a gente manter ainda uma meta, a perseguição de uma meta que equivale a 10% do nosso PIB. É claro que a gente espera que o PIB cresça, e também há toda a dinâmica populacional que deve ser examinada à medida que os anos forem passando. E é claro que essa meta ela pode ser redimensionada em algum momento, dependendo do grande crescimento que o PIB possa ter, esperamos que isso ocorra, né, que a riqueza brasileira aumente, e esperamos também que essa meta vá ser cumprida, né, nesses próximos 10 anos, nesse próximo decênio, e que a dinâmica populacional faça com que as necessidades sejam mais bem atendidas. É claro que a dinâmica populacional também vai aumentar a quantidade de pessoas idosas. Isso fará com que o lado da saúde necessite de muito mais recursos também. Então, é uma equação complicada que a dinâmica populacional nos oferece. De um lado, né, a necessidade de menos recursos, vamos dizer assim, para a educação. Ao longo do tempo, o percentual do PIB pode ser reduzido, como aconteceu já em vários países da OCDE, em torno de 5%, 6%, 7%, 4%. No Brasil ainda precisa de um percentual mais elevado do PIB, para que os valores por estudante sejam valores significativos, né? Porque incrível a gente ter que dizer que o financiamento importa, né? O volume de dinheiro importa. É só a gente ver resultados de comparações da prova do PISA, por exemplo, com os valores aplicados pelos países, a gente vê a existência de uma relação entre os recursos aplicados e os resultados do PISA. Claro que não é absoluto esse volume de recursos aplicados como percentual do PIB, mas a relação, né? Mas quando a gente analisa a tendência dos gráficos que existem, ela é visível essa relação. Bom, então são muitos desafios que vão existir aí nessa discussão. É claro que nós temos que defender a continuidade da meta e restringir esses 10% a que os recursos públicos sejam em educação pública, não como ficou definido no PNE anterior, os recursos que se dirigem também ao setor privado fiquem incorporados na conta desses 10% do PIB. Então essa é a disputa que terá que ser realizada. O contexto que nós vivemos atualmente ele é um pouco diferente, né? Podemos dizer bastante diferente do contexto do anterior, que nós estamos num ambiente ainda de pós-pandemia, com muitas dificuldades do setor público, né? Tem todo esse crescimento do setor privado também invadindo a educação básica e a educação superior, que precisa ser contido, aspas, né? No sentido de regulação, de avaliação, de diminuição progressiva desse volume de recursos, né, públicos que se dirigem ao setor privado. É claro que a desigualdade brasileira ela é muito grande e há que se ter também programas sociais que procurem reduzir essa desigualdade brasileira. Os desafios de um país do tamanho do Brasil, né, com tantas desigualdades e tantas necessidades, né, da população, são enormes e o processo educacional é importantíssimo, né, nesse processo de diminuição dessa desigualdade. Em função disso, precisamos levantar fortemente a discussão sobre o volume de recursos a serem aplicados
como eu já disse, equivalente a 10% do PIB, e a origem do dinheiro para fazer isso. Não pode ficar só restrito ao dinheiro dos impostos, taxas e contribuições. Nós temos que considerar a riqueza mineral que o país tem, envolvendo a água, minérios, petróleo e gás, e dedicar o mais possível esse volume de recursos, priorizando exatamente o processo educacional. O processo educacional e essa riqueza, ela vai acabar, né? Então, as gerações que vão aproveitar essa riqueza do subsolo brasileiro, né? Essa riqueza natural que o Brasil tem que deixar frutos para as gerações seguintes. Então, é um aproveitamento intergeracional aí desses recursos. Temos que tocar em uma discussão delicada, que é o novo arcabouço fiscal, associado à reforma tributária, que está em andamento, que nós temos que verificar as consequências desse processo para a reforma tributária. É claro que a emenda constitucional 95, terminando, é um certo alívio, que ela era uma austeridade draconiana. Com o arcabouço fiscal, ela fica mais suave, mas continua sendo uma austeridade fiscal. E a reforma tributária, se diminuir o volume de recursos vinculados para a educação, também vai ser um grande problema. E existe a ameaça, né, como esses da imprensa dão conta, de que pode haver a queda da vinculação constitucional. Isso seria um desastre para o processo educacional e também para a saúde, que são as duas vinculações importantes aí nesse momento brasileiro e para o seu futuro. Bom, então são fontes possíveis para que hajam recursos. Além desses da riqueza natural, tem também a renúncia tributária, que é muito elevada, que retira recursos da educação. Tem também a dívida da União, que é elevadíssima, da ordem de R$1 trilhão. Quando essa dívida da União é recuperada, para onde vai o dinheiro? Deveria ir para áreas nobres, para o futuro do país. Então a gente pode listar uma série de possíveis fontes, além das fontes de impostos, taxas e contribuições. Esse no meu entender, é o foco, é o ponto principal. Esses pontos que eu destaquei são pontos principais de toda a discussão sobre financiamento. É claro que existem muitos e muitos outros aspectos, né? Existe um fator importantíssimo, que é o custo aluno-qualidade, que precisa ser debatido e implantado neste processo decenal que se aproxima. E, é claro, vai exigir novos recursos para a educação. Então, convidamos a todos para essa luta, né? E o financiamento ele é um fator determinante para o sucesso e para o futuro brasileiro. Vamos em frente. Eixo 7, educação comprometida com a justiça social, a proteção da biodiversidade, o desenvolvimento socioambiental sustentável, para a garantia da vida com qualidade no planeta e o enfrentamento das desigualdades e da pobreza. Esse eixo contempla os compromissos da educação com a vida em suas diferentes formas, ambientes e territórios, a qual se realiza de modo integral, plena e saudável somente em um ambiente natural com a biodiversidade preservada e com um adequado modelo de desenvolvimento que seja social e ambientalmente sustentável, justo e inclusivo. Esses são aspectos essenciais à promoção e ao alcance dos direitos humanos e da justiça social plena, que se materializam quando há a efetiva superação das desigualdades, da fome, da pobreza e das diferentes formas de opressão e discriminação e preconceito. A proteção do ambiente e a efetivação da justiça social se constituem direitos humanos fundamentais e urgentes, pois infelizmente estamos vivenciando os efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento global, que é fruto de um sistema econômico que produz muita riqueza, mas gera e distribui poluição, exclusões, fome, desigualdades, discriminações e violência social. A continuar assim e nesse ritmo, o planeta Terra vai à exaustão e o colapso ambiental é uma questão de tempo.
Portanto, precisamos educar as pessoas, todas elas, para um modelo de desenvolvimento econômico e social sustentável que precisa ser entendido como a resultante da articulação entre processos econômicos, igualdade e justiça social, que, voltado à salvaguarda do ambiente e com o uso parcimonioso dos recursos ambientais, busca o máximo equilíbrio entre todos esses fatores. Isso significa a necessária subordinação da economia aos limites biogeoquímicos da natureza, para sustentar todas as formas de vida e como expressão de uma transição para a sociobioeconomia. Necessitamos, portanto, de políticas públicas direcionadas para a construção de novos padrões societários, com temáticas, programas e ações que tenham um caráter transversal em suas formulações e implementação, especialmente para atender os grupos mais vulneráveis. Isso requer um conjunto de proposições constitutivas de uma política nacional de educação, articuladas pelo Sistema Nacional de Educação, que expressem, por exemplo, a garantia da oferta de processos educativos que contribuam para a construção e transição para um novo modelo de desenvolvimento de cunho humanista, inclusivo e solidário, de base material e imaterial, sempre preservando os recursos naturais e o patrimônio sociocultural do país. Na promoção da educação para a proteção ambiental, em seus diferentes formatos, a exemplo da educação ambiental, da educação para o desenvolvimento sustentável e da educação para a sustentabilidade, valorizando ações de sustentabilidade ambiental na educação básica, superior, extensão, cultura, pesquisa científica e tecnológica. Na implementação da política e das diretrizes nacionais da educação em direitos humanos, como instrumento importante na compreensão e na luta pela promoção da justiça social. Na oferta de educação e treinamento para a proteção e atuação preventiva nos desastres ambientais, inclusive com uma adequada alfabetização científica. Na promoção da educação ambiental e da educação em direitos humanos, referenciadas na educação para o desenvolvimento social, dirigidas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Na constituição e execução, no Plano Nacional do Livro Didático, de programas de incentivo à produção e distribuição de material didático escolar, voltado à proteção ambiental e ao combate das mudanças climáticas. No estabelecimento de uma política nacional de formação dos profissionais da educação, na educação ambiental e na educação para direitos humanos, em articulação, obviamente, com a educação para desenvolvimento sustentável. Na adequação de planos e projetos políticos, pedagógicos, institucionais e curriculares nas instituições de ensino, expressando os compromissos com a justiça social, do respeito à diversidade cultural e o desenvolvimento de práticas socioambientais sustentáveis para o enfrentamento das desigualdades e da pobreza. Na promoção e no financiamento de produção de conhecimento científico, por meio da CAPES, CNPq, de programas de pesquisa e pós-graduação voltados ao desenvolvimento sustentável, valorizando os conhecimentos tradicionais. No reconhecimento e valorização das formas de produção dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos das águas e das comunidades tradicionais e locais, com a valorização das práticas agroecológicas e da biodiversidade, buscando sempre envolver a educação do campo e, por exemplo, a licenciatura indígena, na articulação entre educação ambiental, educação científica e tecnológica e educação em direitos humanos, na efetivação da transversalidade da educação em direitos humanos, com articulação de políticas de educação básica, superior, pós-graduação, pesquisa, ciência, tecnologia, cultura, meio ambiente, da educação não formal, da educação profissional nos sistemas de justiça e de segurança, e principalmente a educação em mídias, numa perspectiva crítica. Na promoção da educação em direitos humanos e de programas de ações educativas de diferentes grupos, coletivos e movimentos, para uma educação antirracista, de igualdade de gênero, na proteção e atenção às mulheres, no respeito e valorização à diversidade, na convivência com outras nacionalidades, etnias e aspectos interreligiosos, na cultura da paz e do diálogo, na redução da violência, de todos os tipos de preconceito e discriminação. Enfim, os desafios são grandes e os compromissos com a educação para a promoção da justiça social são inadiáveis.
Você pode ajudar nisso fazendo a sua voz ser escutada nas conferências do novo Plano Nacional de Educação.